Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E hoje vamos estudar a parábola do fariseu e o publicano, que se encontra em Lucas capítulo 18, verso 9 até o 14. E nosso estudo está baseado no livro Parábola de Jesus, capítulo 13, um sinal de grandeza da Casa Publicadora Brasileira. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje e envie o seu Espírito Santo e seja com cada um que está hoje assistindo esse vídeo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A parábola do fariseu e do publicano sucede imediatamente na narrativa bíblica a parábola do juiz iníquo. Não é possível saber se de fato Jesus contou as duas parábolas na sequência uma da outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes e Lucas as organizou dessa forma. Vamos ler Lucas capítulo 18, verso 9 até o 14? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e espera obter elogio, considera a sua adoração um ato meritório que o recomendará a Deus. Simultaneamente, dará ao povo uma demonstração elevada de sua piedade. Esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Como o fariseu julga a si próprio por outros homens, sua justiça é avaliada pela deles, e quando piores, tanto mais justos parece ele, sua justiça própria leva-o a acusar os demais homens, condena ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo, manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. Impossível lhe é, nesse espírito, entrar em comunhão com Deus. Volta para sua casa destituído da bênção divina. O publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas, como se fosse digno de tomar parte na devoção, apartou-se logo deles, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito em profunda angústia e aversão própria. Sentia que transgredira a lei de Deus e era pecador e poluído. Não podia esperar nem mesmo piedade dos circunstantes, porque todos os observavam com desprezo. Sabia que em si não tinha méritos para recomendá-lo a Deus e em absoluto desespero clamou: Ó Deus, tem misericórdia em mim, pecador. Lucas 18, 13. Seu único desejo era alcançar paz e perdão. Sua única súplica, a bênção de Deus. E foi abençoado. Digo-vos, disse Cristo, que esse desceu justificado para sua casa, não aquele. Lucas 18, 14. O fariseu e o publicano representam os 2 grandes grupos em que se dividem os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes encontram-se
nos 2 primeiros filhos nascidos nesse mundo. Vamos ler Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para cada um dos grupos representados pelo fariseu e o publicano, há uma lição na história do apóstolo Pedro. Na primeira parte de seu discipulado, Pedro tinha-se por forte, semelhantemente ao fariseu, não era aos seus olhos como os demais homens. Lucas 18, 11. Vamos ler Marcos 14, 27 e 29. Então lhe disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava, a confiança própria enganou-o. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas poucas horas depois veio a prova, e com blasfêmia e perjúrio negou o seu Senhor. Quando o canto do galo lhe lembrou as palavras de Cristo, surpreso e atônito pelo que acabara de fazer, voltou-se e olhou ao seu mestre. Simultaneamente, Cristo olhou a Pedro e, sob aquele olhar aflito em que se misturavam amor e compaixão por ele, Pedro conheceu-se, saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro chegara ao ponto decisivo e amargamente se arrependeu de seu pecado. Foi como um publicano em sua contrição e arrependimento. E como um publicano achou também graça, o olhar de Cristo lhe assegurou um perdão. Dou-se a isso sua confiança própria. Nunca mais foram repetidas as velhas afirmações de autossuficiência. Depois da ressurreição, 3 vezes provou Cristo a Pedro. Vamos ler João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro agora não se exaltou sobre seus irmãos, apelou àquele que podia ler o coração. Senhor, respondeu, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João 21, 17. Recebeu então sua incumbência. Foi-lhe apontada uma obra mais ampla e mais dedicada que antes. Cristo lhe ordenou: apacenta as ovelhas e os cordeiros, confiando-lhe ao cuidar das pessoas pelos quais o Salvador depusera a vida. Deu Cristo a Pedro a maior prova de estar convencido de sua reabilitação. O discípulo, outrora inquieto, orgulhoso, confiante em si mesmo, tornara-se submisso e contrito. Desde então, seguiu a seu Senhor em abnegação e sacrifício próprio. Era participante do sofrimento de Cristo. E quando ele se assentar no trono de sua glória, Pedro será um participante da mesma. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o que mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar os que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Vamos ler Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança:
Estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmo, perdem de vista sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para a cilada de Satanás. E quando tentados, muitos como Pedro caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos. Vamos ler 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Era necessário que Pedro conhecesse seus próprios defeitos de caráter e a necessidade de receber de Cristo poder e graça. O Senhor não podia livrar-nos da tentação, mas sim salvá-lo da derrota. Estivesse Pedro disposto a aceitar a advertência de Cristo, teria vigiado em oração, teria andado com temor e tremor para que seus pés não tropeçassem, e teria recebido auxílio divino. De modo que Satanás não teria alcançado a vitória. Foi pela presunção que Pedro caiu, e por arrependimento e humilhação seus pés foram firmados novamente. No relatório de sua experiência, todo pecador penitente pode achar encorajamento. Embora Pedro tivesse pecado gravemente, não foi abandonado. As palavras de Cristo. Vamos ler Lucas 22 e o capítulo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Em tua amarga ironia de remorso, esta oração e a lembrança de terno e misericordioso olhar de Cristo deram-lhe esperança. O arrependimento de Pedro foi aceito pelo Salvador compassivo. E a mesma compaixão manifestada para salvar a Pedro é oferecida a todo indivíduo que caiu em tentação. E o ardil especial de Satanás levar ao homem ao pecado e então deixá-lo desamparado e triste, receando suplicar perdão, porque devemos temer se Deus disse, vamos ler Isaías 27, 5, ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Foram tomadas todas as providências para nossa fraqueza e oferecido todo o encorajamento para nos chegarmos a Cristo. Cristo ofereceu o seu corpo quebrantado para readquirir a herança de Deus, para dar ao homem outra prova. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo pela raça perdida, e agora o príncipe de nossa salvação não intercede por nós como mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Ele, que não pôde ver seres humanos sujeitos à ruína eterna, sem entregar sua vida à morte por eles, contemplará com piedade e compaixão todo aquele que reconhece não poder salvar-se a si próprio. Não contemplará nenhum trêmulo suplicante sem erguê-lo, ele que pela expiação proveu ao homem um infinito tesouro de força moral, não deixará de empregar esse poder em nosso favor. Podemos depositar a seus pés nossos pecados e cuidados, pois ele nos ama. Mesmo seu olhar e palavra despertam nossa confiança, formará e moldará nosso caráter, segundo sua vontade, em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiança a Cristo. Vamos ler 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todavia, precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia a convicção de pecado. O Espírito Santo
não podia nele atuar. Sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Cristo só pôde salvar quem reconhece ser pecador. Vamos ler Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário, não sentiremos nossa carência de auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos cura. O Senhor diz, vamos ler Apocalipse 3, o verso 17 e 18, pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O ouro provado no fogo é a fé que opera por amor. Somente isto pode pôr em harmonia com Deus. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor, amor como o que há no coração de Cristo, jamais podemos ser contados na família celestial. Nenhum homem pode por si mesmo entender seus erros. Vamos ler Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ao contemplarmos a Jesus, a sua pureza e excelência, veremos nossa fraqueza, pobreza e defeitos, como realmente são. Ver-nos perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer pecador. Veremos que, se afinal formos salvos, não será por nossa própria bondade, mas pela graça infinita de Deus. A oração do publicano foi ouvida porque denotava submissão, empenhando-se para apoderar-se da onipotência. O próprio eu nada parecia ao publicano, senão vergonha. Assim, precisa ser considerado por todos os que buscam a Deus pela fé. Fé que renuncia a toda confiança própria. Precisa o necessitado suplicante apropriar-se do poder infinito. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco, tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir em minha alma. Não é só no princípio da vida cristã que esta entrega do próprio eu deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo, dado em direção ao céu. Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar do coração após Deus, uma contínua fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extraordinária magnanimidade do pecado, e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aquele a quem o céu considera santo são os últimos a alardear sua própria bondade. O apóstolo Pedro tornou-se um fiel servo de Cristo
e foi grandemente honrado com luz e poder divino, e tomou parte ativa na edificação da Igreja de Cristo. Entretanto, Pedro jamais se esqueceu da tremenda experiência de sua humilhação. Seu pecado foi perdoado, contudo, bem sabia que unicamente a graça de Cristo lhe podia valer naquela fraqueza de caráter que lhe ocasionou a queda. Em si mesmo, nada achava de que se gloriar. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divino, confessaram a pecaminosidade de sua natureza, nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. A cada avanço na experiência cristã, nosso arrependimento aprofundar-se-á. Justamente aqueles a quem Deus perdoou e reconhece como seu povo, diz ele. Vamos ler Ezequiel 36, 31? Então vós lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Deus não deixará de cumprir suas promessas, que sua paciência se cansará ou que sua compaixão há de faltar. Temei que vossa vontade não seja mantida em sujeição à vontade de Cristo, que vossos traços de caráter, herdados e cultivados, vos dominem a vida. Temei que o próprio eu se interponha entre o vosso espírito e o grande artífice. Temei que a vossa obstinação frustre o elevado propósito que por vosso intermédio Deus deseja alcançar. Temei confiar na própria força. Temei retirar da mão de Cristo a vossa mão e tentar caminhar pela estrada da vida sem sua presença permanente. Precisamos evitar tudo quanto estimule o orgulho e a presunção. Portanto, devemos acautelar-nos de fazer ou receber lisonjas ou louvores. Lisonjear é obra de Satanás. Procede ele tanto com bajulações quanto acusando e condenando. Deste modo, procura causar a ruína da alma. Aqueles que louvam os homens são usados por Satanás como agentes seus. Esquivem-se os obreiros de Cristo de toda a palavra de elogio. Elimine-se de vista o próprio eu. Cristo somente deve ser exaltado. Dirija-se todo o olhar e acenda o louvor a cada coração. Vamos ler Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A vida em que é acariciada o temor do Senhor não será uma vida de tristeza e melancolia. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia e a vida uma peregrinação de gemidos. Quem muito se considera e está cheio de amor próprio, não sente a necessidade de união vital e pessoal com Cristo. Sem Jesus, só há uma melancolia e sombra, mas Cristo habita na vida. É uma fonte de alegria para todos os que o aceitam. A nota predominante da palavra de Deus é regozijo. Aproximando-se do pecador da cruz de vida e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de Cristo, dá-se uma nova criação. É-lhe dado um novo coração. Torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje, Jesus está te chamando. Não quer você aceitar hoje o convite divino? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha entrar em nosso coração. Perdoe nossos pecados. Queremos ser transformados a Ti, Senhor. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a cada um de vocês.